Nós estamos no final de semana da Páscoa e existe uma forma, não é, das pessoas comemorarem e festejarem a Páscoa. Mas nessa manhã nós queremos compartilhar com você da palavra de Deus sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Você vai perceber que Páscoa não é somente o que as pessoas dizem, mas existe uma profundidade muito grande de Deus quando nós falamos em Páscoa. E antes de ministrar a palavra, eu gostaria de estar orando. Neste momento eu peço que você ore comigo. Senhor, nós queremos te exaltar e te agradecer porque grandes são as tuas misericórdias. Nós queremos te exaltar porque pela tua morte na cruz do Calvário e pela tua ressurreição nós estamos aqui. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor venha alegrar o coração de cada um, que cada um saia daqui edificado pela tua palavra e que nós possamos entender, Senhor, mais e mais a grandiosidade do teu amor para com a nossa vida. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, nada tenho, Senhor, nada sou, mas eu me coloco debaixo da tua misericórdia e me rendo à tua graça e te peço a ajuda do teu Espírito Santo e que tudo nesta manhã seja para a glória, a honra e o louvor do teu nome. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 12. Serão 14 versículos que nós vamos ler, do versículo 1 ao 14. Eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção. E diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemore-no como decreto perpétuo. Amém? O contexto dessa passagem nós vamos encontrar, como acredito que todos vocês já conhecem, a história bíblica. O povo de Israel estavam presos no Egito, mas chegou um ponto que Deus olhou para o clamor do povo e Deus intentou libertá-los. E Deus levanta Moisés. Moisés passa um período no deserto, é preparado. Deus o chama. E aí Moisés, juntamente com seu irmão, vão até
o faraó. E Deus havia avisado Moisés que o coração de Faraó estaria endurecido. Mas por detrás de tudo isso, Deus estava querendo provar ao Egito, às pessoas, que Ele, sendo o Senhor, era soberano sobre todos os deuses que eles cultuavam. Os egípcios eram muito idólatras, havia muitos deuses. E o povo de Israel viviam subjugados diante de uma escravidão muito forte, muito grande. Mas chega o momento de Deus trazer a liberdade para eles. E Deus começa a manifestar o seu poder na terra do Egito, através de muitas pragas. E esse texto que nós estamos lendo foi o ponto que culminou na libertação do povo de Israel. Chegou o ponto que realmente Faraó, ele não tinha mais como resistir ao poder de Deus. E Deus fez isso que nós lemos aqui. Deus trouxe a morte aos primogênitos. Mas antes de continuar, eu gostaria de dizer para você, como já falei no início, que hoje a Páscoa, ela é comemorada de uma forma muito comercializada. Quando está chegando a Páscoa, você vai perceber que todos os mercados já começam a ficar lotados de ovos de Páscoa. E esse costume já veio lá atrás da Alemanha. E depois, quando eles colocavam o ovo como símbolo da Páscoa, colocavam também o coelho, porque era um animal muito fértil. E eles diziam que a fertilidade é o que simbolizava a Páscoa. Alguns povos também, eles, ao invés de usar simplesmente a figura de um ovo, existiam muitos, e talvez ainda fazem isso, eles pegavam ovos de galinha, começavam a pintar os ovos e decorar a casa. E é assim que as pessoas comemoravam e comemoram a Páscoa. Hoje existe, nos dias de Páscoa, nos dias que antecedem, uma correria, todo mundo quer comprar um ovo, todos querem presentear com ovo de Páscoa. Mas eu queria nesta manhã te chamar a atenção, queridos, para o verdadeiro significado da Páscoa. E quando nós lemos o Velho Testamento, muitas coisas que nós lemos no Velho Testamento, algumas coisas que parece que nós não entendemos, e começamos a perguntar, mas por que isso? Na realidade, Deus, Ele ordenava certas coisas e certas formas de se fazerem, porque Ele estava apontando para coisas futuras. E nessa passagem que nós lemos aqui, eu quero trazer a você nesta manhã, compartilhar com você a grande profundidade que há nesse texto. Deus estava apontando para a redenção do homem. Com certeza, eles não estavam, talvez, entendendo a questão do que viria, do futuro. Mas Deus estava ali, de alguma forma, manifestando o seu poder. E algumas coisas aconteceram aqui como figura, apontando para o verdadeiro sacrifício que nos libertaria. E eu gostaria de dizer para você que Deus estava trazendo a liberdade para eles, porque Deus queria que eles servissem a Deus em liberdade. Deus estava trazendo aquele momento, irmãos, porque Deus queria tirá-los de uma escravidão, de um jugo, para que eles pudessem servir a Deus em liberdade. E eu quero dizer para você, nesta manhã que, da mesma forma que Deus queria que o povo de Israel saísse daquele jugo, saísse daquele peso, para que ele servisse a Deus, Deus também, Ele quer que eu e você o sirvamos, não debaixo de jugo, mas em total liberdade. Deus te tornou livre, o Senhor tornou você livre, para que você sirva a Deus. Nós aqui, eu comentei sobre o momento que nós estávamos louvando, quando sentimos a presença de Deus, irmãos, nós estamos aqui em liberdade, e quando nós nos colocamos em liberdade, tenha certeza, existe um operar de Deus sobre a nossa vida.
E se porventura há coisas que estão ainda te aprisionando, eu quero te dizer uma coisa: Deus não quer que você continue vivendo nessa vida com grilhões que te prendem, mas Deus quer que você seja totalmente livre, para que você o adore e o sirva com uma vida livre. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Este é o grande milagre, é o maior milagre. A cura física é um milagre, A cura de talvez conseguir um emprego é um milagre. Amém, é um milagre. Existem muitas coisas que nós poderíamos colocar aqui como milagres de Deus, mas o maior milagre, irmãos, é o fato de nós termos sido libertos do pecado e nós termos sido crucificados com Cristo, e podemos dizer que hoje nós não somos mais escravos do erro e do pecado, porque Cristo nos tornou livres. Eu estava ontem participando ali com os irmãos na igreja metodista, nesse trabalho, onde eles buscam as pessoas que estão nas ruas, eles vêm para a igreja, e ontem lá eu pude acompanhar. As pessoas vêm, elas tomam banho, elas recebem um corte de cabelo, elas recebem uma peça de roupa, elas são ministradas. Mas quando nós olhamos para aquelas pessoas, quando eu olhava para elas, eu tive até a oportunidade de conversar um pouco com algumas das pessoas. Você percebe o peso de uma vida de sofrimento no rosto daquelas pessoas. Você percebe que elas estão debaixo de um jugo. Você percebe que elas estão na rua, às vezes, porque estão debaixo de uma prisão na sua vida. E é isso, irmãos, que o pecado traz na vida da pessoa. Elas ficam subjugadas. Elas envelhecem. Você sabia que o erro, o pecado, ele envelhece a pessoa por causa do sofrimento? Eu estava conversando com um senhor ontem, e eu pensei que ele tinha 65 anos, mais ou menos. E quando eu conversando com ele, eu percebi que ele era mais novo do que eu. Eu tenho 55, ele tem 53 anos, mais novo que eu. Mas quando você olha para ele, você vê a pessoa acabada pelo sofrimento e pelo peso que há na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: nós estamos aqui porque nós somos alcançados pelo amor de Deus. E nós podemos dizer que nós não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos libertou. E hoje nós temos uma novidade de vida. Irmãos, isto é Páscoa. Isso é festejar Páscoa. É dizer que você está livre em Jesus Cristo. Aleluia. No versículo 5, nós começamos, a partir do versículo 5, Deus começa a dar algumas ordens para eles. E uma das primeiras ordens diz no versículo 5 que eles tinham que separar um cordeiro. O cordeiro nada mais era, irmãos, do que o filhote da ovelha. Até 1 ano de vida, a ovelhinha é chamada de cordeiro. Depois daquilo, de um tempo de vida, né, ele passa de cordeiro para se chamar carneiro. Então, quando nós olhamos a palavra cordeiro, a Bíblia está falando sobre o filhotinho da ovelha. E por isso que no versículo diz que tinha que ser de 1 ano. Mas outra ordem específica que Deus deu foi o seguinte: que esse cordeiro, ele tinha que ser sem defeito. Não podia haver defeito nesse cordeiro. E nós começamos a perguntar: mas por que o cordeiro? Porque o cordeiro, irmãos, é um animal dócil. O cordeiro, a doçura dele é uma das suas principais características. O cordeiro, eles são facilmente domesticados, isto desde os tempos remotos. E o cordeiro, além de ser esse animal tão dócil, ele não poderia ter imperfeições. E quando nós olhamos para este cordeiro, que lá no livro de Êxodo, Deus mandou que eles preparassem esse cordeiro para ser sacrificado. Esse cordeiro está apontando, irmãos, para muitos anos depois, onde esse versículo,
ele vai fazer uma conotação direta com a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia não tem e talvez havia aquela fila, e João proclamando a palavra e as pessoas vindo. Eu acredito que lá na fila vinha vindo Jesus. E talvez João estava preocupado ali batizando. Eu acredito que quando João percebe, vê Jesus, automaticamente ele conhece, sabia que era Jesus, porque ele foi revelado. E João talvez ele para e começa a olhar, e é onde eles clamam: vejam, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista usou essa figura, usou esse termo, Cordeiro de Deus, porque Jesus veio, irmãos, como um cordeiro, na sua doçura. E diz a Bíblia que quando ele sofreu os escárnios, diz a Bíblia que como um cordeiro, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Eu acredito que quando eles pegavam, irmãos, o cordeirinho para sacrificá-lo, tadinho do cordeirinho, ele nem sabia o que ia acontecer com ele, mas talvez ele chegava ali e eles pegavam, imolavam aquele cordeiro e ele ficava quietinho. E da mesma forma, irmãos, como diz a palavra de Deus, Jesus, ele foi sendo conduzido à sua cruz, e diz a Bíblia que ele foi afligido, irmãos, foi oprimido pela dor dos açoites. Jesus foi afligido pelo escárnio, pela forma que ele estava sendo zombado naquela hora, mas ele não abriu a sua boca. Se fosse eu e você, talvez nós ficaríamos esperneando, nós falaríamos tantas coisas, mas Jesus foi caminhando com a sua cruz, mas ele não abriu a sua boca. Foi levado ao Calvário carregando a sua própria cruz. Não havia quem carregasse a cruz para ele, mas Jesus foi carregando a sua cruz e foi conduzido ao Calvário, como um cordeiro que foi sendo conduzido ao altar para ser imolado. Debaixo dos seus insultos e humilhação, ele permaneceu calado. Sabe por quê, irmãos? Para cumprir o plano da salvação. Jesus ficou calado, irmãos, para que nós fôssemos salvos, para que hoje você pudesse dizer que você é livre. Ele suportou calado, irmãos, para que nós possamos ser abençoados. E diz a Bíblia que nós fomos colocados, estamos assentados em lugares celestiais, regiões celestiais, porque Cristo nos amou. E a outra ordenança que Deus disse: você vai ter que sacrificá-lo ao pôr do sol. Aquele cordeirinho que Deus mandou que cada família separasse, ele deveria ser sacrificado ao pôr do sol, ou seja, no período da tarde. E da mesma forma, Jesus, ele foi crucificado à tarde. Em Marcos capítulo 15, versículos 33 e 34 diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Da mesma forma que o cordeirinho, lá na comunidade de Israel, no meio do povo de Israel,
foi oferecido à tarde. Jesus, o Cordeiro de Deus, às 3 horas da tarde, ele estava subindo, estava ali crucificado. E diz a Bíblia que quando, irmãos, ele estava ali, padecendo, suportando os últimos minutos da sua dor, diz a Bíblia que havia trevas sobre toda a terra. Em outra passagem diz que houve terremotos, houve tremores, porque naquele momento, irmãos, a própria natureza, ela estava chorando a morte do Filho de Deus. E Jesus, naquele momento, que ele estava trazendo sobre o seu corpo o peso de todos os nossos erros, o peso do pecado de toda a humanidade, Jesus se vê sozinho, e como diz o versículo, ele clama: Pai, por que me abandonaste? Porque Jesus experimentou naquele momento, irmãos, talvez o próprio Pai fechando os olhos para ele, porque talvez Deus não conseguisse olhar para o sofrimento do Filho, e ele diz: por que me abandonaste? Naquele momento, irmãos, foi um momento que Jesus sentiu-se só. A Bíblia diz que antes disso, Jesus estava no jardim do Getsêmani, e ele orava em profunda agonia, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E foi um momento que antecedeu a cruz, foi um momento agonizante, e ele pediu ao Pai que, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice, ou seja, que se fosse possível, que ele não enfrentasse a cruz. Mas no mesmo momento Jesus disse assim: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus, irmão, se coloca debaixo da vontade do Pai. Foi um momento de agonia da sua alma, mas aqui talvez foi o momento mais profundo, porque ele estava, irmãos, surrado, estava perdendo a sua vida, as dores do seu corpo, e ainda por cima sentindo o abandono de Deus pela sua vida. Foi um momento crucial do seu sofrimento. Como um cordeiro mudo, Jesus foi levado, mas ele não abriu a sua boca. E ainda ele pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas, porque ele dizia que eles não sabiam o que estavam fazendo. Hoje nós celebramos a Páscoa, porque o verdadeiro Cordeiro, ele entregou-se por nossa culpa e por nossa vida. E hoje nós podemos declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida, porque ele foi o Cordeiro que foi levado à cruz, irmãos, e por os nossos pecados ele entregou-se, e pela sua morte, pelo seu sofrimento, hoje nós temos a bênção de poder servi-lo com alegria, de poder estar na sua casa, e de poder engrandecer o seu nome. Quero te falar sobre o poder do sangue. No versículo 7 Deus fala assim: você vai pegar o sangue do Cordeiro, e você vai aspergir sobre a porta, porque Deus disse assim: quando o anjo vier e ele ver aquele sangue sobre a porta, ele vai passar direto. Na realidade, irmãos, não precisava disso, humanamente falando, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Obviamente Deus sabia qual era a casa que os hebreus moravam. Deus sabia, irmãos, onde é que cada um morava, e certamente a morte não os atingiria. Mas Deus disse: você vai colocar o sangue desse cordeiro sobre os umbrais da porta, e quando o anjo da morte passar e ele ver a porta com o sangue aspergido, ele vai passar. Deus estava chamando a atenção deles, primeiro sobre a obediência, para que eles fossem obedientes a Deus em tudo que Deus estava querendo lhes falar. E também, irmãos, o sangue estava apontando para a redenção que nós viveríamos e hoje vivemos pelo poder do sangue de Jesus. Páscoa, o nome Páscoa, irmãos, no hebraico se diz Pessah, e que significa pular além da marca. Páscoa não é ovo de Páscoa, Páscoa não é chocolate, Páscoa é pular além da marca. Ou seja, irmãos, quando o anjo da destruição veio,
o sangue que estava aspergido sobre os umbrais da porta, ele vinha e passava e ia atingir outras casas, porque havia a marca do sangue do Cordeiro sobre aquela casa. A morte não teve ação sobre aquelas famílias, porque eles tinham a marca do sangue. E eu quero dizer para você, irmãos, em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquelas famílias, aquelas casas tinham a proteção, aleluia, do sangue. E eu quero te chamar a atenção, irmãos, para que você entenda o poder do sangue de Jesus na sua vida. Esse sangue que ainda tem poder. Não foi o sangue somente que foi derramado há mais de 2000 anos atrás, naquele momento, mas o sangue de Jesus, ele continua tendo o mesmo poder sobre a nossa vida, porque pelo poder do sangue de Jesus, nós somos purificados do nosso pecado. E eu quero te chamar a atenção nesta manhã também, para que você, aleluia, permita que o sangue de Jesus esteja nos umbrais da tua casa. Eu não estou falando de um sangue, irmãos, literalmente falando de sangue, mas o sangue significa a presença do Senhor. O sangue significa o perdão do Senhor. O sangue na sua casa significa o reconhecimento, irmãos, do sacrifício de Cristo por você. Aleluia, que a tua família esteja debaixo do sangue de Jesus, que o teu relacionamento esteja debaixo do sangue de Jesus, que os teus filhos estejam debaixo do sangue de Jesus, que a tua vida esteja emergida no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica, o sangue de Jesus nos transforma, o sangue de Jesus, irmãos, nos liberta dos nossos erros, aleluia. E Ele nos distingue como lavados e remidos. Haverá uma diferença na sua casa, se houver a presença do sangue de Jesus. Cada casa na Israel naquela noite, havia o sangue na porta. Havia uma distinção, por causa da presença do sangue nas portas. Que a tua casa, irmãos, que a tua família, também esteja em evidência, mas pela presença do sangue de Jesus na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge. Este é o poder do sangue de Jesus. Algumas pessoas usam o sangue de Jesus para às vezes expulsar o espírito imundo de alguma pessoa. Mas o poder do sangue de Jesus, aprenda isso nesta manhã, é para nos purificar dos nossos pecados. E se um dia você for expulsar o espírito imundo de uma pessoa, você tem que usar o nome de Jesus, porque no nome de Jesus está toda a autoridade. Porque no sangue nós encontramos a remissão, no sangue nós encontramos a purificação. Todos os dias, quando você se coloca na presença de Deus e você pede que Ele te perdoe, é o momento de você pedir para que Ele derrame, faça verter sobre a tua vida o sangue dEle. E quando o sangue de Jesus é vertido sobre a tua vida, toda a culpa, todo o pecado é removido de você. E você fica justificado, você se levanta na presença de Deus, porque o sangue de Jesus te purificou. Que nesta manhã, irmãos, nós possamos estar debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Isso é Páscoa, irmãos. A Páscoa é o poder do sangue derramado sobre a nossa vida. Deus também disse no versículo 8, que disse assim para eles: vocês não poderão comer pão com fermento. Ou seja, vocês vão se alimentar de pão sem fermento. Este pão, irmãos, também é chamado de pão asmo. Toda vez que você ler na Bíblia, os pães asmos, significa pão sem fermento. E o pão, irmãos, sem fermento, o fermento em si, ele tem um símbolo
espiritual de contaminação. Quando nós, irmãos, estamos contaminados com o pecado e corrupção, é como se nós estivéssemos com a nossa vida um fermento espiritualmente falando. Um dia, em Mateus 16, versículo 6, Jesus disse assim, chamou a atenção das pessoas, e disse assim, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus estava falando que aqueles homens que eram detentores da lei, aqueles homens que se colocavam como santos, na realidade, irmãos, estavam com seus corações cheios de pecados, cheio de coisas escondidas, cheio de contaminação. E Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Irmãos, Deus estava preparando o povo para um momento de uma grande libertação. E Deus disse assim, não coma pão com fermento. Ou seja, Deus estava dizendo para eles, não se contaminem, mas se purifiquem de toda a corrupção. E eu quero te dizer nessa manhã, irmãos, que Deus está nos chamando para uma vida sem contaminação. Deus está te chamando para uma vida, irmãos, purificada, uma vida entregue nas mãos do Senhor. Aleluia. Deus estava dizendo para eles assim, não se contamine mais com as podridões do Egito. Tire de vocês todos os requisitos da idolatria que o Egito teve de influência sobre a sua vida. Aleluia. E se purifique de todo pecado, de toda corrupção. Deus disse assim para eles também, para que eles, aleluia, comessem ervas amargas. Mas o que simbolizava ervas amargas? O próprio nome diz amargo, irmãos. Algo amargo, algo que não foi bom. E quando eles comiam aquelas ervas amargas, Deus estava dizendo para que eles comessem, para que eles pudessem lembrar que eles viveram até aquele momento uma vida escravizada, uma vida amarga de escravidão, mas agora Deus estava lhes trazendo um novo momento para a sua vida. Deus estava querendo chamar-lhes a atenção, para que eles se lembrassem naquele momento de todo o sofrimento que eles tiveram no Egito, mas que agora eles começassem a se preparar, porque algo novo de Deus estava vindo para a vida deles. E eu quero te dizer nesta manhã, não é bom a gente se lembrar, irmãos, de sofrimentos que nós vivemos quando nós não tínhamos a Deus, porque esse sofrimento nos entristece. Mas às vezes é bom a gente parar e pensar no que éramos e do que nós somos hoje, para que nós possamos entender como é grande o amor de Deus pela nossa vida. Nós éramos perdidos, nós estávamos vivendo nos nossos pesos e delitos, mas hoje nós somos salvos. E as ervas amargas, eles estavam trazendo à memória do povo de Israel o sofrimento que viveram do Egito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deus quer que nós estejamos todo dia nos preparando para o novo dele para a nossa vida. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para nós todos os dias. Deus tem, irmãos, coisas novas para nós. Por isso, liberte-se de coisas que afligiram a tua vida, e se coloque na presença de Deus. Abra o teu coração para o Senhor, aleluia, para que o novo de Deus venha sobre a sua vida. Deus estava preparando eles para algo novo. As ervas amargas, a lembrança tinha que ficar para trás, porque Deus estava trazendo um novo tempo para eles. E é por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está vivendo o novo de Deus na sua vida? Amém? Você está vivendo o novo do Senhor na sua vida? Por isso glorifica a Ele, por esse novo que você está vivendo diante de Deus. E no versículo 14, o Senhor chama a atenção deles,
para que eles tivessem este dia como um memorial nas suas vidas. Todos os anos, na primavera, o povo festejava a Páscoa. Só que eles festejavam, irmãos, simplesmente como uma ordenança divina. Só no sentido comemorativo, como talvez muitas pessoas fazem hoje. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Celebrar a Páscoa é pararmos para pensar o seguinte: que aquele cordeiro que o povo de Israel ofereceu e que o sangue serviu para ungir as portas, aquele cordeiro morreu. Mas eu quero dizer para você uma notícia muito bacana, que Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele morreu, Ele entregou a sua vida no Calvário, mas hoje, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. O Cordeiro de Deus é diferente do cordeirinho oferecido. O Cordeiro de Deus foi oferecido, morreu, perdeu todo o seu sangue, foi ali dilacerado pelos nossos pecados. Mas graças a Deus, irmãos, que no terceiro dia, algumas mulheres vão até o sepulcro, alguma coisa estava diferente, alguma coisa estranha aconteceu, e elas entram, e um anjo diz assim: por que vocês estão procurando o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. E hoje, irmãos, eu quero te dizer o seguinte: Páscoa é o momento de nós celebrarmos sim a morte do Cordeiro de Deus, mas é o dia de nós estarmos dizendo e celebrando, irmãos, que nós temos vida porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, irmãos, nós temos vida espiritual hoje, nós temos uma vida nova em Deus. Porque Ele ressuscitou, irmãos, nós temos a alegria da nossa salvação. Irmãos, você foi salvo, você foi transformado. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Porque Ele ressuscitou, irmãos, hoje nós estamos livres, nós podemos adorá-lo, nós podemos entrar aqui com liberdade, entrar aqui trazendo nossos erros, nossas fraquezas, nossas imperfeições, e mesmo assim Deus vai estar com os braços abertos para nos receber. Porque Ele ressuscitou, irmãos, hoje nós temos uma esperança no nosso coração. Sabe que esperança é essa, irmãos? Que Deus cumprirá todas as suas promessas. Nós temos uma esperança, irmãos, que Deus cumprirá todas as coisas para a glória do seu nome. Porque Ele ressuscitou, irmãos, nós podemos hoje levantar as nossas mãos, e eu quero pedir que você levante a sua, e nós podemos dizer com brado de vitória, irmãos, que o preço foi pago. Nós podemos dizer que por Ele ter ressuscitado, o preço foi pago, Ele se entregou em nosso lugar. E porque Ele ressuscitou, eu quero te convidar para que você dê um aplauso muito grande a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele está vivo, irmãos. E hoje nós podemos glorificá-lo, hoje nós podemos louvá-lo. Ele ressuscitou, nós podemos pegar os nossos instrumentos e louvar a Deus. Ele ressuscitou, nós podemos chegar aqui no púlpito e cantar e louvar ao Senhor. Ele ressuscitou, irmãos, e por isso você pode estar sentado aí, olha, nesse banco, estar louvando ao Senhor. Ele ressuscitou, irmãos, e hoje nós podemos, aleluia, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ele ressuscitou, e hoje eu posso chegar diante dEle e colocar a minha vida nas suas mãos. Ele ressuscitou, irmãos, e eu posso dizer, colocar diante dEle as minhas queixas, eu posso colocar o meu pecado diante dEle, eu posso colocar as minhas tristezas diante dEle, porque Ele vai me receber. Ele ressuscitou, irmãos, e eu sei que um dia, aleluia, Ele vem me buscar, aleluia, para me levar para a sua glória. Ele ressuscitou, e mesmo que eu desça a sepultura,
naquele dia eu vou ressuscitar no corpo incorruptível, conforme diz a palavra de Deus, para um novo tempo na presença do Senhor. Aleluia. Coloque-se em pé. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse memorial que Deus ordenou, hoje nós estaremos cumprindo. Quando nós participamos da Santa, aleluia, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Participe nesse momento, como o pão, participe do corpo do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participamos do cálice, irmãos. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe a tua vida, teu domingo. Que você tenha um dia abençoado com a sua família. Às 18h30 estaremos aqui de volta, que será o culto do retorno, do encontro com Deus. Tenho certeza que Deus está fazendo algo maravilhoso na vida daquelas pessoas. E nós estaremos aqui à noite, recebendo eles de braços abertos. Será uma festa ao Senhor. Que Deus te abençoe. As pessoas que estão vindo pela primeira vez, não vão embora, passe pela conexão. Você estará recebendo ali uma pequena lembrança, que nós estaremos lhe dando com muito carinho. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nesta manhã. Senhor, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor fez, te louvar pela tua presença plena neste lugar. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida de cada um dos teus servos, cada um dos teus filhos. Que nós possamos realmente viver hoje o sentido da Páscoa, relembrarmos a tua morte, teu sacrifício, teu amor. Que cada um, Senhor, possa ir em paz para os seus lares, que cada um possa ser abrigado pelo sangue do Senhor, que cada um possa viver esse dia, Senhor, coisas novas do Senhor para eles. Assim, Senhor, nós te agradecemos, oramos pelo encontro contigo que está acontecendo, Senhor, que também lá o Senhor possa estar fazendo uma grande obra, e que o nosso coração assim se alegre. Nós te glorificamos e agradecemos, e que a tua igreja seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado.